Primeiro, agradecer a presença de todos que estão aqui. Fico muito grato, muito honrado com a presença de todos. Eu sei que aqui tem alguns professores da UNB, também alunos, ex-alunos como eu, entre outras profissões, já vi aqui médico e tudo mais. Então a gente fica muito honrado, a gente fica muito feliz com a presença de todos. E, em especial, agradecer à União Planetária por me dar essa oportunidade de falar aqui. Muito importante para mim, eu fico muito grato nesse sentido de procurar passar uma mensagem boa, de amor, de paz. Muito honrado pela presença da senhora Wanda e pela presença do senhor Ulisses, do doutor Ulisses, que mora no meu coração sem pagar pedágio. Eu fico muito honrado com a presença de vocês. E vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema, que é o tema do amor. Bom, primeiro, a minha palestra, ela está fundamentada no meu livro e e-book, que foi recentemente publicado, chamado O Despertar de uma Era de Amor. Ele está publicado na Wiclap, talvez tenha uma republicação, eu estou fazendo uns aprimoramentos, mas ele está publicado ainda, e está publicado também no formato e-book. E, fundamentalmente, né, eu me propus a investigar o amor, os sentidos do amor, os principais sentidos do amor na nossa sociedade, né, de uma forma mais sistemática, né, usando a inteligência, usando o raciocínio, para investigar essa palavra, esse conceito, que é mais do que um conceito, uma palavra tão importante, que é o amor. Bom, o tema é esse, o despertar do amor em tempos de crise. Em primeiro lugar, né, o meu livro e-book, ele tem uma tese. A tese é de que existe uma grande crise do amor na nossa sociedade. Uma grande crise do amor. E essa crise, né, ela se mostra em alguns aspectos. Ela se mostra na violência, ela se mostra na miséria, nos sérios problemas que a gente ainda tem de saneamento básico, de falta de energia elétrica em algumas regiões, de violência, de insegurança, de miséria nas nossas grandes cidades. E, no fundo, né, a minha tese vai dizer que isso tudo é uma grande falta de amor, né? E, em certo sentido, uma falta de compreensão do que seria o amor em alguns sentidos. E aí eu entendo, né, que o amor ele tem 3 sentidos principais na nossa sociedade. O primeiro, que está ali, é o amor enquanto um sentimento ou afeição que se expressa ou existe nos relacionamentos, né? O amor que a gente sente pela nossa companheira ou pelo nosso companheiro, o amor que a gente sente por um amigo, ou a afeição, o afeto que a gente sente por um amigo, ou uma amiga, ou um colega, o amor enquanto um sentimento ou uma afeição. O outro grande sentido que a gente tem para essa palavra amor é o sentido que foi popularizado de amor ao próximo ou compaixão. O amor ao próximo enquanto solidariedade na forma de amor, né? O amor que a gente sente pelo próximo, não necessariamente por aquele que a gente conhece, mas também pelos desconhecidos, que vai se expressar na forma de altruísmo, que vai se expressar muitas vezes também uma forma
talvez mais elevada do amor, que seria a compaixão, né? A compaixão que a gente pode sentir por uma pessoa mais necessitada, por uma pessoa que está numa condição de dificuldade, que está numa situação de sofrimento. A compaixão, né, é uma outra manifestação dessa palavra amor. E o outro sentido é o amor enquanto uma energia universal, ou uma manifestação divina, ou uma manifestação cósmica, né? O amor enquanto uma grande energia universal, uma manifestação divina, né, em certo sentido, ou cósmica, que vai se expressar nas pessoas, que vai se expressar nos animais, que vai se expressar na nossa sociedade de diversas formas. O amor enquanto uma grande energia universal. Esse é um outro sentido do amor. E eu procuro investigar no meu livro e-book esses 3 sentidos do amor. A primeira parte do livro e e-book, eu falo sobre o crescimento de uma cultura de autoconhecimento e autoaprimoramento. Eu vejo, pelo menos na minha percepção, que está crescendo essa cultura na nossa sociedade, né? Hoje se fala bastante de autoconhecimento, hoje se fala bastante de autoaprimoramento, né? Autoconhecimento, a palavra autoconhecimento se popularizou de uma forma talvez nunca vista antes na nossa sociedade, né? E que é uma coisa muito positiva, né? É algo muito positivo a gente ouvir essas palavras, né? E eu falo sobre o autoconhecimento, o autoaprimoramento, entendendo que é muito importante a gente buscar um autoconhecimento, o bom conhecimento também, no sentido de buscar uma evolução, um autoaprimoramento. Isso é importante para todos de uma forma geral e para a sociedade de uma forma geral, né? E aí eu falo de alguns valores que são fundamentais. Eu falo de, na verdade, criticando alguns antivalores, né, como o egoísmo. Eu falo do egoísmo para falar depois da antítese, que é o altruísmo, né? Eu falo sobre o egocentrismo também, que é digamos assim, um antivalor, né? Ou uma sombra, o egocentrismo que muitas vezes pode nos cegar, né? Quando a gente tem uma visão muito autocentrada demais, né? Isso pode se transformar em coisas negativas, em totalitarismo, em fundamentalismo. Eu falo sobre também o medo, por exemplo, como um valor, né, um valor negativo. E falo sobre a prudência, que é diferente do medo, né? E como é importante a gente ter coragem, né, para enfrentar os desafios da vida, né, para que a gente possa fazer o bem, também irradiar uma mensagem positiva, como é importante a coragem, né? Eu falo sobre o auto-engano, como muitas vezes a gente se engana também, ou a gente está se enganando na nossa vida, né? Enfim, eu falo sobre valores diversos nessa primeira parte, entendendo que para que o amor possa se expressar na gente, nas nossas vidas, é importante a gente buscar esse autoconhecimento, esse autoaprimoramento, o desenvolvimento de valores positivos, né? Ou virtudes, né? Bom, eu falo depois, nesse tópico 3, do amor nos relacionamentos. E aí eu falo sobre o despertar da inteligência emocional, que é algo relativamente também recente na nossa sociedade, né, que se fala muito hoje. Hoje se fala muito sobre inteligência emocional, né? Está se estudando cada vez mais a inteligência emocional, os seus aspectos, as suas nuances, e como isso é uma coisa positiva, né, para a nossa sociedade, né? Mostra como o amor ele está despertando na nossa sociedade em diversos sentidos, na minha visão, né? Então eu falo sobre a relação da inteligência emocional com o amor, né? E aí a inteligência emocional enquanto educação, porque a inteligência emocional, na minha visão, ela tem uma íntima relação com a educação, né, na forma como eu expresso, na forma como eu falo, na forma como eu me relaciono com o próximo,
educação no sentido de autoformação, e educação também no sentido de uma abertura para compreender o outro, né? Então, a inteligência emocional tem uma íntima relação com a educação, eu estudo isso, eu falo sobre isso no livro. Falo sobre a empatia, e como é bonito também ver que essa palavra empatia está tão em voga aí na nossa sociedade, né, aflorando, está nos discursos, né, mais presente nos discursos, a empatia, né, e essa possibilidade de que a empatia ela esteja mais presente nas relações. Eu falo sobre a cooperação e como a cooperação também ela está emergindo, está mais presente nos discursos, nas relações, né? Esse aprendizado sobre cooperação foi muito importante para a minha vida, para eu me tornar uma pessoa mais cooperativa em casa, mais cooperativa na família, no contexto profissional, né? E é bonito ver que essa palavra também está em voga, né? E a tolerância, né? A inteligência emocional também enquanto tolerância. Tolerância é uma palavra que está muito também em voga hoje na sociedade, cada vez mais presente, né? E como a tolerância, o respeito, né, e a tolerância são importantes na nossa sociedade, né, para as relações, para que a gente possa compreender as diferenças, para que a gente possa se relacionar melhor, entender as diferenças, tolerar e respeitar as diferenças e se relacionar de uma forma melhor assim com o próximo, né? Então é muito bonito ver como a inteligência emocional ela está emergindo, aflorando nesses sentidos todos na nossa sociedade, né? Eu falo também sobre mindfulness, ou atenção plena das relações, né? O mindfulness é a atenção plena, né? Mindfulness é a atenção plena, né? Na tradição do budismo, do zen budismo e também da psicologia. Então, o mindfulness ele contribui para as relações. O que significa? A gente trazer um pouco mais de gentileza para as relações, um pouco mais de atenção, a escuta nas relações, escutar o outro, né? Se aproximar do outro de uma forma mais gentil, mais carinhosa, com mais atenção. Isso tudo o mindfulness ensina nas relações, né? Eu falo no meu livro muito baseado também no monge Thich Nhat Hanh, né? Que fala sobre essa questão da atenção plena nas relações. Então, por exemplo, né, eu aprendo muito com a minha avózinha, né, com a minha mãe. Nossa, às vezes a gente perde a paciência, a gente, sendo humano, né, com os nossos defeitos, às vezes a gente perde a paciência e tudo. Mas o mindfulness, ele vai nos lembrar, né, da gente dar essa atenção mais carinhosa, de ter mais gentileza nas relações, né, de ter escuta, de ter mais cuidado nas relações, né. E está muito em voga também hoje na sociedade, né? Então, como o amor, nesses sentidos, ele está despertando, ele está aflorando na nossa sociedade. E aí eu falo sobre um outro sentido do amor, que é o amor enquanto amor ao próximo, enquanto solidariedade, né? E é muito bonito, né? Eu falo baseado em valores cristãos, valores também do budismo, de outras religiões, mas valores universais também. Eu falo sobre o amor ao próximo. E eu trouxe para essa palestra essa questão do florescer da solidariedade, né? Já que a gente está falando do despertar do amor em tempos de crise, né? Do florescer da solidariedade na nossa sociedade, né? É muito bonito, por exemplo, né? Eu vi na União Planetária, né? Na TV Suprem, né? Um projeto de detentos cuidando de animais abandonados, eu acho, né? Ou animais com deficiências, não era isso? Né? Um projeto que eu vi na TV Supra, e como é bonito, né, ver isso, né? Detentos lá no seu processo de aprendizado, né? Cuidando dos animais, né? De animais deficientes, animais abandonados, e tendo esse aprendizado sobre o amor, né? O amor que eles dão e o amor que eles recebem, né? Então, muito bonito. Um outro projeto também que mostra como a solidariedade está florescendo na nossa sociedade é o projeto Mãos Estendidas.
né, que é um projeto da Comunhão Espírita, né? A minha mãe está aqui sentada e ela trabalha nesse projeto, que é um projeto muito bonito, né? Assim, de acolhimento, né? a moradores de rua, né? Um projeto da Comunhão Espírita de acolhimento, onde eles recebem afeto, eles recebem amor, eles podem lavar a roupa deles, eles trocam de roupa, tomam banho, tem um trabalho com arte, com contação de história, de acolhimento, depois eles se expressam por meio da arte. É um trabalho muito bonito também que está ocorrendo, né? E mostra como a solidariedade também está florescendo a todo momento, né? Tem ações florescendo aqui, florescendo acolá, para trazer esperança para a gente, né? E mostra que essa cultura do amor ela está sendo difundida e está sendo desenvolvida. Um outro projeto, o projeto do Hotel Social, que é até um projeto do GDF, né? A gente pode ter críticas e tudo mais, a gente pode ter as nossas visões sobre o governo e tudo mais, mas é um projeto que eu acho muito positivo, que que a sociedade tenha um hotel social que vai abrigar moradores de rua, né? E que vai trabalhar, atuar nessa questão da miséria urbana, né? Então, é um projeto positivo na minha visão, e eu acho que essa cultura deveria ser ainda mais desenvolvida. E aí uma pergunta, né? Mas por que enfrentar a miséria? Né? Por que enfrentar a miséria? Primeiro, é uma questão de humanitarismo, né? É uma questão de compaixão pelos nossos irmãos, seres humanos como nós, mais necessitados, né? Que estão numa condição desfavorável, né? Primeiro é uma questão de humanitarismo, mas, por outro lado, também é uma questão de contribuir para a evolução da nossa sociedade, porque quando a gente combate a miséria, se a gente diminuir a miséria, a pobreza e a miséria na nossa sociedade, também diminuirão os índices de violência, os índices de insegurança, né? Isso é provado que há uma associação, né, entre a insegurança, a violência, a pobreza e a miséria, infelizmente há. Então, assim, a gente vai diminuir, né, esses níveis de insegurança e de violência, e aí a gente vai poder ter uma sociedade, né, digamos assim, mais fraterna, mais solidária, mais amorosa, com tecnologias positivas, né, para os seres humanos, né, com tecnologias que não sejam negativas, essa é uma outra questão, né, mas tecnologias que contribuam positivamente para o ser humano, né, que a gente tenha uma sociedade também que respeite e se integre e aprenda com a natureza, com o meio ambiente, né? Então, uma sociedade mais ecologicamente correta, mais socialmente correta, né? Mais amorosa e mais fraterna, né? A gente só tem a ganhar, né, com o enfrentamento da miséria, o enfrentamento da pobreza. E aí eu falo também no livro sobre o despertar de uma ética humanitária no nível governamental. Eu acho que se essa ética humanitária de pensar nos mais necessitados, nos mais pobres, nos mais necessitados, naqueles que estão em situação de vulnerabilidade, se essa ética humanitária despertasse nos governos, no coração dos nossos governantes, né, dos nossos políticos, governantes, enfim, nossa, seria um benefício enorme para toda a nossa sociedade, né? Então eu falo da necessidade do despertar de uma ética humanitária no nível governamental, né? E de como isso é importante. Falo sobre outras coisas também, sobre uma economia de solidariedade, sobre outros aspectos, mas essa ética eu vejo fundamental. E é uma ética que vai priorizar
vai colocar na prioridade os mais necessitados. Parar de gastar dinheiro com coisas que não são tão importantes ou que são coisas mais supérfluas e vai focar nessa questão da miséria, dos mais necessitados, né, dos mais sofredores, para que a gente tenha uma sociedade muito mais harmônica, muito mais igualitária e fraterna. Bom, para finalizar, eu falo de outros aspectos também. Né? Eu falo sobre o fortalecimento da democracia. Né? Eu acho que a democracia é muito importante, né? Sobretudo como no seu sentido etimológico, né? O governo do povo e para o povo. Né? Então, a democracia ela tem que ser fortalecida também, inclusive no sentido de uma participação, de uma atuação positiva das pessoas e da sociedade, né? Também nesse sentido. E eu falo também da necessidade do crescimento de uma cultura de aprendizado. Né? Eu argumento que uma das coisas mais importantes na vida, no âmbito individual, é a gente estar aberto a aprender. A gente estar aberto a aprender. É uma das habilidades mais importantes da inteligência educativo-pedagógica. Né? E é o que garante que eu não vou cair no egocentrismo, que eu não vou me fechar para os diversos aprendizados que eu preciso e que eu vou precisar ter ainda na minha vida. Né? E essa é uma habilidade também fundamental para uma sociedade que pretende evoluir. Estar aberto a aprender. Né? Se a sociedade ela se abre, né, para essa habilidade de estar aberto a aprender, a sociedade como um todo ela tem mais chances de evoluir e de crescer, né, nesses parâmetros do amor, da fraternidade, da solidariedade. Né? Então, eu falo sobre essa questão. Falo também sobre a necessidade do crescimento de uma cultura de respeito, de inclusão, né? De inclusão, inclusive, com os grupos minoritários, né? De inclusão com os excluídos que estão excluídos na nossa sociedade, e uma cultura de tolerância na nossa sociedade. Como é importante que cresça, que essa palavra seja cada vez mais debatida, que cresça uma cultura de tolerância na nossa sociedade, né? Tolerância com o outro, com o próximo, com as diferenças, né? Porque muitas vezes nessas diferenças que ocorrem os conflitos, e a gente vê, né, muitos conflitos aí ainda ocorrendo na nossa sociedade. Né? Então essa cultura, essa palavra, essa discussão sobre a tolerância é importante que cresça na nossa sociedade também. Eu falo também, na parte final, sobre a necessidade do crescimento de redes de amor, né? E que isso seria um ponto de mutação. Né? Falando sobre o aspecto das redes sociais mesmo. Né? Eu acho que as redes sociais são um advento muito interessante na nossa sociedade, relativamente novo, né? Esse advento das redes sociais, mas que traz, talvez, como nunca antes, a possibilidade de, por conta da sociedade estar conectada em rede, de haver uma mudança, positiva, de valores, de ideias, de compreensão, de consciência. Né? Só que é necessário que as redes elas sejam positivas, ou sejam redes de amor verdadeiro, né? Que sejam redes positivas, que sejam redes construtivas. E não é sempre o que ocorre, né? Então, a gente precisa, na verdade, que as redes positivas prevaleçam sobre as redes negativas. Né? Que as coisas boas, as coisas positivas, né, prevaleçam sobre as coisas negativas, né? Sobre as ideias que não são tão positivas. Né? Então, a gente precisa desse crescimento de redes de amor verdadeiro, né, que eu chamo de redes de amor verdadeiro. Né? E aí é importante que cada um tenha uma atuação
positiva nesse sentido e nas redes, né? Eu falo também sobre a questão da regulação da internet, porque a internet possibilita essa conexão em rede, mas é preciso que haja uma regulação, uma coibição das coisas negativas. Infelizmente, tem muito lixo virtual na internet, tem muita coisa negativa ainda, tem muita coisa ofensiva, além das fake news, né? Dos golpes, das coisas negativas que tem. Então, isso tudo precisa ser regulado. Eu entendo que precisa ser regulado, né? Isso é evolução das redes, isso é evolução da sociedade, isso é aprendizado, isso é educação também, né? E eu falo, né, também da necessidade do despertar de uma ética da amorosidade, uma ética da solidariedade, né, que a gente aprende muito também com o trabalho da União Planetária, né, essa ética da solidariedade, essa ética da amorosidade e essa ética da fraternidade na nossa sociedade, né? E a gente precisa aprender, nossa sociedade precisa aprender, né? Agora, eu acho muito bonito de ver que tem coisas que o amor está despertando o tempo inteiro, né? O amor nesses sentidos todos que eu coloquei, nesses sentidos que eu investigo, ele está despertando o tempo inteiro, né? Aqui, acolá, né? As pessoas estão debatendo cada vez mais esses temas, essas questões. As pessoas estão acordando para essas questões, as relações estão mudando, as relações no âmbito pessoal, no âmbito institucional, né? Agora, é claro, essa cultura precisa ser fortalecida, precisa ser cada vez mais desenvolvida, cada vez mais difundida, né? Para que o amor possa despertar, né? Para que o amor possa chegar aí em todos os lugares, né? Em todos os cantinhos desse nosso país, né? Para que o amor possa florar, para que o amor possa vencer, para que o amor possa despertar, né? Então, assim, resumidamente, é isso a mensagem que eu trago no meu e-book, no meu livro. Falo de outras coisas também, falo sobre relacionamentos, né? Falo sobre outros aspectos, mas basicamente são esses sentidos do amor que eu investigo no meu livro e no meu e-book. Essa aqui é a capa do livro que está publicado na Wiclap, essa aqui da esquerda, e essa aqui é a capa do e-book, que pelo menos por um tempo eu estou divulgando de forma gratuita por meio do meu Instagram, das minhas contas do Instagram, eu estou divulgando de forma gratuita. E aquele é o livro que pode ser comprado na Wiclap e que a Wiclap manda comprado sob demanda, a Wiclap manda para a casa das pessoas o livro, que também está muito bonito. E é isso, gente. Os meus Instagrams são esses aqui, Marco Jairan, e de Instituto Educação e Despertar. E a gente está tentando fazer esse trabalho aí, de divulgar essas ideias, divulgar o amor nesses sentidos. Entre outros trabalhos, tem outras publicações já também. A gente está devagarinho, com muito amor, tentando fazer esse trabalho aí. Então é isso. Muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar Bulamark, uma pessoa muito linda. Ele esteve conosco durante um bom período na União Planetária e todos ficaram apaixonados por ele. Ele é uma pessoa de amor, ele é o símbolo daquilo que a humanidade precisa. Muito obrigado, Bulamark, muito obrigado. Nós, na União Planetária, o centro do nosso trabalho é isso, é o centro. E então,
um estudo que a gente tem feito com bastante, com a profundidade que conseguimos alcançar, é de entender bem esse processo e como pode se fazer. Uma coisa que ficou muito clara para nós, que o mundo precisa de virtudes, que os problemas da humanidade são falta de virtudes. O mundo virtuoso vai ser um mundo maravilhoso, porque ele já é maravilhoso. O mundo já é de um encantamento extraordinário. Mas a humanidade que ganhou o livre-arbítrio, ela muitas vezes faz coisas equivocadas. Então a gente precisa tentar mergulhar para ver o que é possível fazer nesse sentido. Então, contribuindo com a sua fala, por Lamarck, uma das coisas que ficou muito presente dentro da União Planetária, que o mundo precisa de virtudes, mas que virtudes não se impõem. Virtudes não se impõem. Tem que ser conquistadas. Tem que ser conquistadas. Na medida em que nós acusamos uma pessoa de falta de virtude, nós ganhamos o inimigo. Ao invés de ter alguém que tenha a mente para poder entender aquilo que a gente está falando, pelo contrário, já tem um adversário. Então não é por aí, não é por aí. Nós temos que conquistá-lo. E como conquistá-lo? Também não é uma coisa simples, mas existem maneiras para isso. A primeira delas, nós temos que ser um exemplo da virtude que a gente dá, ou se esforçar para ser um exemplo das virtudes, porque somos seres imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, mas a gente se esforçar para que a nossa vida seja de amor. E aí há outro dado muito importante, é muito comum, eu amo a minha mulher que faz tudo por mim, amo fulano, beltrano, tal de coisa, mas fulano de tal eu já olho com reservas. Então, isso não é o trabalho verdadeiro do amor. O amor tem que ser inclusivo para com todos. Eu já mencionei isso aqui, mas vou lembrar, porque para mim é o ponto alto do que eu aprendi. Eu aprendi a rezar pelos prisioneiros. E minha mãe dizia, nós os chamamos de marginais, mas eles, na verdade, são vítimas de uma sociedade marginalizada. Então, ao invés de nós termos aquela postura, não, tem que prender, tem que bater, tem que castigar, e que está um pouco na mentalidade religiosa de que Deus pune, que Deus, né, faz isso e faz aquilo, e que a gente ia fazer igual, nós temos que fazer exatamente o contrário. Quanto mais embrutecida tiver a pessoa, maior deve ser o nosso amor. E para concluir essa pequena contribuição, uma coisa que nós percebemos ao longo de muitos e muitos anos de estudo, que há uma mentalidade coletiva que justifica coisas erradas e, como é uma mentalidade presente, as coisas erradas acontecem. E que é preciso atuar na mudança da mentalidade coletiva, porque essa egrégora mental negativa, ela faz as coisas negativas. E aí um ponto importantíssimo, que cada um de nós é responsável por essa egrégora. Cada um de nós. Cada um de nós, na medida que temos raivas, ódios, mágoas, nós estamos alimentando essa egrégora coletiva, a noosfera, como diz Teilhard de Chardin, estamos alimentando ela dessa maneira. E por isso é preciso, para aquele que entende, que compreende, perceber que o seu amor tem que ser um amor total, amplo, sem
diferenciação absolutamente para nenhuma pessoa e para nenhuma manifestação cósmica. E que na medida em que a pessoa estiver mais embrutecida, é ela que temos que ter a capacidade de amar. Amar não o ato errado dela, amar o ser divino que ela representa. E por isso eu quero parabenizar muito, Bulamar, que você, ao lançar esse livro, você está de uma forma muito efetiva contribuindo de fazer um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais humano. Muito obrigado. Eu fiquei emocionado porque o Marco é filho de um grande amigo que eu tive aqui na Universidade de Brasília. Ele também foi, como eu, ele também foi presidente da Federação dos Estudantes da Universidade de Brasília. Uma pessoa maravilhosa que é uma pessoa que tinha que dar no Marco, por exemplo, porque efetivamente era um homem de virtudes, um homem de posições, continua hoje no Rio de Janeiro. Eu tenho um relacionamento com ele através da internet. E o Marco é um fruto do Mauro, que efetivamente é uma das pessoas que tem essas virtudes que o Ulisses colocou aqui muito bem. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente vê em todas as tradições, especialmente num livro que eu acho muito importante, que é a Bíblia, que o homem recebeu do seu Criador a liberdade de escolher. Não é? E por que, então, o homem, ao invés de escolher o amor, escolheu a competição? Seria essa, Marco, a minha pergunta, para ver se nos seus estudos você encontrou alguma coisa nesse sentido. Inclusive, eu trago aqui, mais um minuto, para dizer também o seguinte, uma coisa muito interessante, que a gente ouve aí mais no dia a dia, que Deus criou o homem e a mulher, daí a pouco vem o negócio da maçã. Pior, Adão e Eva têm 2 filhos. Um mata o outro por inveja. E o pior é o que ficou, é que deve ser a pessoa que deu vida a todos nós. Então, Marco, eu queria que você, por favor, dentro dos estudos que você fez, por que no livre-arbítrio o homem, o ser humano, escolheu a competição, a concorrência, ao invés de escolher o amor, que é o sonho de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco, pela amorosa fala. Bom crepúsculo a todos. Bom, o Fernando Pessoa era um poeta muito iluminado, foi, né? Ainda é, ele está no plano das almas. Fernando Pessoa foi muito iluminado e ele escreveu um poema falando do amor. Então ele enalteceu muito amor e no final ele concluiu com essa frase: pois amar é a eterna inocência e a única inocência é não pensar. Então a teosofia ensina que a gente tem 7 corpos. Então o físico etérico é o mais denso, depois tem o corpo emocional, o astral, depois tem a mente, que é separatista, e depois vem a alma, e depois tem mais 3, mais sutis e cósmicos ainda. Então eu queria saber se, para uma humanidade ser 100% amorosa, todos têm que estar em sintonia com as suas almas. Obrigado. E só deixar uma mensagem para as mães, principalmente.
um filósofo espiritualista falou que o amor mais puro em geral que se manifesta nesse planeta é o amor da mãe pelos seus filhos. Obrigado. Marco, parabéns, muito bem colocado, muito bem apresentado o seu livro, né? Desperta a gente para poder procurar essas excelentes informações, né? Anotei bastante coisa e gostaria de tocar numa, né? Quando você falou que o enfrentamento da miséria é uma questão de ética humanitária no ambiente governamental. Aí eu gostaria que você comentasse, porque ainda ontem eu vi na televisão o depoimento de um especialista falando da questão do descontrole dos movimentos financeiros que apoiam as organizações criminosas. Alguns trilhões de dólares circulam no mundo sem controle. E aí vem a prostituição, tráfico de armas, tráfico de riquezas, minerais estratégicos, etc., etc. Então, o governo, né, é formado por pessoas que são eleitas. Né? Você falou da democracia, temos que fortalecer a democracia. Eu voltava de uma reunião da comunidade Bahá'í, e quando eu ligo o rádio para escutar uma música que eu já estava cansado de bate-papo, eu escuto uma pessoa esbravejando ao microfone. Aí você, puxa vida, o que está acontecendo que tem uma pessoa esbravejando no microfone? Era um senador reclamando do custo de uma campanha para senador, na época, ele dizendo que para uma pessoa ser eleita senador, ela teria que gastar em torno de 30 milhões de reais. E aí ele pedia o apoio público do financiamento político. Né? Aí eu lhe pergunto, né, nós vemos que o que nós chamamos de democracia é um jogo financeiro. E o pior, que esse especialista falou, é que o sistema criminoso apoia a eleição de vereadores, de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e provavelmente vão apoiar a eleição de presidentes. Alguns países já estão nessa situação. Não é? Então, como você abordou a questão que o enfrentamento da miséria é uma questão ética humanitária no âmbito governamental, eu gostaria que você desenvolvesse, se for possível, se der tempo, a questão democracia e governança, não é? Focalizando o amor e esse jogo político-econômico descontrolado que nós temos na sociedade. Obrigado. Muito obrigada, Marco. Foi muito lindo te ouvir, muito nutridor. E como a nossa amiga falou, é uma esperança que brota nos nossos corações. Bom, eu como mãe, terapeuta materno-infantil, que guio mães no processo de viver a maternidade como um caminho de autoconhecimento, realmente a maternidade nos desperta um amor muito único, mas também um reflexo. E é dentro desse reflexo que a gente exercita e entra no autoconhecimento. E eu queria trazer uma pergunta no sentido desse despertar, né, que a gente está sentindo, que a gente está vivendo, que já está reverberando, e essa sensibilidade, né, que está chegando, desse equilíbrio do masculino e do feminino, da razão e da emoção, né, da intuição, a gente poder confiar e desenvolver a nossa intuição, e hoje ainda bem está tendo espaço para a gente poder falar sobre isso abertamente, né? E poder reconhecer essa herança, né, muito racional, muito mecanicista. Então, Marco, eu queria saber assim, como que a gente podia levar isso hoje para as mães, esse equilíbrio entre a razão e a emoção, e viver esse amor com mais tranquilidade, com mais confiança. Era isso. Obrigada. Parabéns a Marcos pela beleza da apresentação. E durante sua apresentação eu naveguei
nas palavras de seus livros e lembrei de Jane Austen, a famosa autora inglesa que escreveu Razão e Sensibilidade e Amor ou Preconceito, Orgulho e Preconceito. Esses 2 livros clássicos são encontrados em filmes agora na Netflix, não percam. Muito bem, diante de tudo isso, e eu não vou me alongar, eu queria te fazer uma pergunta só. Com tudo que a gente vê de sofrimento e de sentimentos contraditórios nesses temas que você aborda tão bem, quem deve pagar pelo amor, o homem ou a mulher? O amor é o início, o meio e fim de tudo. É tudo que existe, nele a gente se move. E ele é abundante, porque se é tudo que existe, nele a gente se move e ele cria tudo e às vezes transforma tudo. Eu me pergunto muitas vezes por que a gente sente tanta dor e tanta desconexão. E eu acredito que não falta amor em ninguém, em nada que existe e em nada que não existe, nada que vive e nada que não vive também. Mas eu sinto que talvez exista uma interpretação errada do amor, ou talvez, a gente falando de consciência, várias pessoas falaram de consciência, talvez exista um amor consciente e um amor talvez sem consciência ainda do que é o amadurecimento do amor. Eu cresci numa cultura que me ensinaram que o sangue derramado de uma pessoa pura poderia salvar a humanidade. E é muito desafiador dizer isso, porque isso me dói. Eu acredito que uma gota de amor de uma pessoa qualquer, e não sangue de um inocente, eu sinto que talvez o amor desse inocente que foi sacrificado seja muito mais eficaz. E ele diz que a gente poderia coisas grandiosas e até mais grandiosas se a gente acreditasse nele, né? Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque eu me sinto muito tocada com tudo que foi dito e com tudo que eu sinto. E eu acredito que uma gota de amor que a gente sinta nesse momento, porque as coisas simples são poderosas. E eu acredito que o que acontece aqui, da mesma forma que um efeito borboleta, um bater de borboletas num continente pode causar um furacão em outro continente, eu acredito que, da mesma forma, uma gota de amor que a gente desperta aqui hoje, que a gente despertou hoje, é capaz de transformar algo que a gente nem imagina, né? Eu gostaria de saber, você que trouxe essa temática tão forte e tão necessária para a gente hoje, como a gente poderia amadurecer esse amor, quebrando todas as crenças que a gente teve até hoje sobre o que é amor, porque tem gente que mata em nome do amor. Deve ser um tipo de amor, mas talvez um amor não consciente. Como que a gente poderia purificar esse amor para a gente se conectar mais uns com os outros e vivenciar isso de uma forma mais saudável para a gente e para todo mundo? Grata. Foram muitas perguntas, né? Eu vou começar pela do Willon. Ele fala sobre por que as pessoas escolhem a competição, né, ao invés da solidariedade, da cooperação. Eu acho que tem muito a ver com a educação, sabe? A educação que as pessoas recebem. E também com a estrutura da nossa sociedade. A nossa sociedade ela tem uma estrutura que ela fomenta, ela alimenta a competição, né? Mas também tem a ver com a educação que a gente recebe em casa, com a educação que a gente recebe na escola, né? Eu acho que foi Maria Montessori que disse que quando educarmos, que as pessoas, né, que educam para a competição, mas que quando educarmos para a solidariedade, para a cooperação, né, a sociedade ela vai se transformar.
Acho que Maria Montessori tinha essa fala. Então, eu acho que é isso, na minha visão, até como educador, né? Bom, vou passar para a pergunta do senhor Huck, né? Huck. Vou passar para a pergunta dele. Olha, é muito complexa a sua pergunta. Eu acho que a gente tem um sistema econômico aí, de empresas, né, que você levantou, que muitas vezes é oculto, é escuso de fato, a gente não sabe o que está acontecendo aí, né? A estrutura social e econômica ela é tão grande, tão complexa, que a gente não sabe o que está acontecendo por aí, né? Mas o Fritjof Capra, no livro O Ponto de Mutação, ele diz, olha, economias são valores. Ele fala, por detrás da economia estão os valores. Então, quando os valores mudarem, a economia também ela vai mudar. Seja os valores governamentais, seja os valores institucionais, seja os valores das grandes empresas, dos gestores, dos grandes gestores, seja os valores individuais. Quando esses valores mudarem, a nossa sociedade vai mudar. Eu aprendo muito isso também com a União Planetária, né? Quando a União Planetária fala sobre virtudes, né? Que a gente precisa que as virtudes elas despertem, né? Que elas despertem para que a gente tenha um mundo melhor, né? Um novo modelo civilizatório, né? Então é dessa forma que eu consigo assim responder melhor, né? Porque é muito complexo, né? É muito complexo. E os valores têm a ver com amor? Tem a ver com amor, né? Os valores eles têm a ver com amor, eles são os bons valores, né? Eles são manifestações do amor, né? E ajudam o amor a se manifestar, né? Tiveram duas perguntas sobre a conexão, né? Primeiro, a conexão com a alma, né? A pergunta sobre a conexão com a alma, né? E depois a pergunta sobre o amor, como encontrar a pureza, né? do amor, né? Como encontrar a pureza do amor, né? Ou como a gente... Eu acho assim, sabe? Tudo isso é aprendizado, é reconexão, né? A gente procurar se lapidar também, né? Eu estou tentando, eu particularmente na minha vida pessoal, eu estou tentando me lapidar, né? Então, né, uma coisa que eu aprendi muito também com a União Planetária, né? Hoje eu tenho uma alimentação que não é vegana ainda, eu espero evoluir, mas que já é uma alimentação vegetariana. Uma alimentação vegetariana, que é uma alimentação que pelo menos não agride tanto, né? A natureza, os animais, que respeita mais os animais. Que já é uma alimentação mais lapidada, né? Então esse é um exemplo de conexão, né, que a gente pode tentar fazer, melhorar a nossa alimentação, o nosso consumo, né? As coisas que a gente consome. Também a televisão que a gente consome, né? A gente consumiu uma televisão, está aí a TV Suprem, né? Para trazer para a gente uma comunicação positiva, né? As coisas que a gente consome na nossa mente, no nosso coração, na nossa alimentação, no nosso organismo. Tudo isso eu acho que ajuda, essa busca esse autoaprimoramento ajuda talvez nessa melhor conexão, né?
nessa melhor conexão com o amor, com a manifestação do amor, com o amor universal, né, com a natureza, né, uma melhor conexão com a natureza, né? É assim que eu consigo responder essas questões, né? Eu acho que a mulher, historicamente na nossa sociedade, né, não sei se eu vou responder bem a sua pergunta, mas ela sofreu muito preconceito, né, muita marginalização assim, muito preconceito, muita exclusão, né? As mulheres, agora que está tendo um pouquinho mais de espaço, talvez, né? Mas eu acho que as mulheres sofrem mais, né? Historicamente sofreram muito mais, né? Sempre teve, a nossa sociedade vem de uma cultura patriarcal e machista muito grande, né? Mas a gente precisa, os homens, eu sou prova concreta disso, os homens precisam buscar se lapidar, né? Precisam buscar aprender, melhorar, né? Se lapidar. Pode falar. Partindo da ideia que você tem repetido consistentemente, a necessidade de lapidar o assunto referente à sua palestra. Eu perguntaria, como você explicaria o fato de não se oferecer sequer traços de educação sexual em todo o sistema educacional brasileiro? Eu, na minha visão, eu acho que tem que ter, sim, uma educação, né, que aborde essa questão. Eu, pelo menos, quando eu estava dando aula em faculdades de pedagogia, a gente tinha um projeto que a gente falava dos temas transversais. E um dos temas era a orientação sexual, né? E a gente falava muito, os projetos, os alunos, os estudantes pesquisavam, faziam um trabalho em grupo, com apresentações que falavam sobre doenças sexualmente transmissíveis, né, sobre essas questões. Eu acho que esse ainda é um ponto central, porque o biológico, a gente não pode pensar que as doenças elas estão aí erradicadas. Não é bem assim. O biológico, às vezes, pode ter mutação de um vírus, pode ter... O biológico é uma variável meio imprevisível, né? Então, assim, eu acho que tem que ter muito essa questão de ser abordado ainda as doenças sexualmente transmissíveis. E sobre sexualidade, né? Eu penso que, assim, antigamente havia mais nas relações. Não sei, antigamente eu tenho essa impressão que havia mais romantismo. Havia mais cuidado com o outro, né? Existia um encantamento quando o homem ia conhecer uma mulher, né? O amor dessa forma mais romântica, né? Eu abordo isso também no meu e-book, no meu livro. E esse romantismo, ele se perdeu muito, né? Esse encantamento, esse amor, né? E aí as relações, elas se tornaram muito superficiais, né? Muito superficiais, muito efêmeras, muito... enfim, só baseadas, às vezes, no sexo, né? Acabou o romance, né? Acabou o amor, né? Entre aspas, né? O encantamento, né? Não que acabou, mas eu vejo isso na nossa sociedade hoje em dia, né? E a gente tem que resgatar, né? Eu vejo isso, resgatar esse romantismo, né? Essa gentileza, esse amor nas relações, né? Gostaria de agradecer ao Marcos, principalmente pela generosidade. A sua palestra foi um ato generoso para conosco. Muito obrigado, gratidão. E muito bem desenvolvida em todos os seus aspectos.
Gostaria também de agradecer a presença de todos e todas, em nome da Universidade de Brasília, em nome do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o CEAM, a Fundação Fiocruz, a Fundação Darcy Ribeiro, que aqui nos abriga neste espaço, e as delícias do café Utopia. A abordagem que você fez hoje, ela é muito importante porque ela traz essa esperança, otimismo, reflete uma alma tranquila, né? Isso é muito bom. Em tempos de crise, a gente realmente não pode perder a esperança, não pode perder o amor. Mas o amor realmente, eu não estive aqui semana passada, porque de 7 em 7 anos eu tenho que fazer uma peregrinação. De 7 em 7 anos o meu aniversário coincide com o Círio de Nazaré. Então, de 7 em 7 anos eu faço essa peregrinação até lá, até Belém. E nós estamos falando de amor, e é muito interessante porque ali realmente você vê muitas demonstrações de amor, de fé. Então você tem as várias, e o professor Marcos aqui falou, né, dos vários tipos de amor. Mas talvez esses tipos de amor não sejam amor. Porque o verdadeiro amor não tem sujeito. Né? Ele não tem sujeito. O verdadeiro amor, por exemplo, quando aquele astronauta, né, que olhou para a Terra e disse: nos enganaram o tempo inteiro, somos todos um. Eu acho que quando você reconhece isso, você realmente tem o verdadeiro amor. É como o que eles chamam lá, Nossa Senhora de Nazaré, eles carinhosamente chamam de Nazinha. Então você tem ali, naquela manifestação, mais de 1 milhão de pessoas. Um mar de gente, literalmente. E todas elas de mãos estendidas, pedindo essa manifestação de amor. Todas estão pedindo alguma coisa. E o amor nem é a graça da Nazinha, nem é quem está pedindo. O amor é a energia que se cria. Ali, mesmo aqueles que não recebem as graças, né, se envolvem numa energia tão intensa que a gente é capaz de sentir, no único órgão que é capaz de sentir o amor, que é o coração. A gente sabe que o nosso coração pensa, e ele vê tudo o que está acontecendo. Eu consegui ver, quando ela passou, são muitas procissões, são várias procissões, pelo menos umas 10. E eu fui na procissão dos motoqueiros, e é interessante porque é uma verdadeira sinfonia de amor. Sabe? É um barulho ensurdecedor em homenagem a ela. Então veja a manifestação como o amor se manifesta de todas as coisas. E ali não há exatamente uma manifestação diretamente a ela, mas o que ela representa. E ela representa o amor. Mas definir o que seria isso que ela representa,
só pode se dizer por amor. Então é como a manifestação do astronauta, é como a manifestação dela. Eu a vi nesse dia, e no outro dia eu tive uma experiência muito interessante. Eu não a consegui ver, eu fui caminhando, mas tinha tanta gente, que eu fui parando pelo meio do caminho, que eu não conseguia mais passar. E fiquei por ali meio que frustrado por não ter conseguido, não estar conseguindo ver e tudo mais, e esperei ali, e passou, eu não vi, acabou a procissão, e de repente, aí eu estou caminhando, já voltando, e achei isso aqui, no chão. Isso aqui, quem conhece essa procissão, isso aqui faz parte da corda que cerca ela, e que as pessoas caminham, É uma verdadeira peregrinação de sacrifício para quem está nessa corda. Dificilmente não sai, às vezes, machucado. E eles disputam essa corda como se fosse ouro. E estava bem no chão. E tinha um vendedor de... eles chamam de lá de picolé. Tinha um vendedor de picolé. Então, todo mundo passava e ninguém via. E eu passei, olhei, eu disse, olha a corda, e peguei. Aí eu falei, poxa, não consegui vê-la. E ele disse na hora, você não conseguiu ver, mas ela te viu. Então, eu acho que isso são as manifestações de amor. Então, todos nós agora, com certeza, estamos imbuídos dessa energia do amor, que ela não é nem física, nem é o amor por um objeto, ela não é o amor por uma pessoa, ela não é um amor por um animal, ela, inclusive, não é um amor por um filho. É muito maior. É aquilo que dá razão àquilo que o astronauta viu. Todos somos uns. E é o amor exatamente por esse caminhar da humanidade em direção à nossa origem. Obrigado.